Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo um vídeo aqui rapidamente para falar sobre eh, a evolução das pessoas, a evolução da sociedade em si. E vamos começar falando sobre o tiozão do pavê. O que é o tiozão do pavê? Primeiro vamos entender o que é tiozão, para quem não sabe, para quem é mais velho e não sabe, né? E mais velho da minha idade, né? Tiozão normalmente é aquele senhor já de meia idade que não evoluiu assim psicologicamente. Então ele é um tio, né? Porque quando você faz, antigamente a pessoa fazia 18 anos já era chamado de tio. O tio, né? As professoras eram chamadas de tia. Ô tia, tia aqui, tia professora de história, ô tia. Então, o tio normalmente já era uma pessoa que passou dos 18 anos. O tiozão, ele já passou dos 30, 40, 50 anos e continua com atitudes do tio, daquele jovem. E o que é pavê? Pavê é um doce. É um doce que antigamente era muito comum. Você terminava de almoçar ou jantar, já tinha um pavê preparado lá pela sua mãe, pela sua avó, para você ir lá degustar. É um doce, pavê é um doce feito com bolacha, com alguns ingredientes aí, que eu não me lembro, era gostoso, macio, gostoso de comer. Era feito numa travessa. Hoje em dia ainda é feito, mas é menos degustado aí. O pavê é feito mais em fim de ano, em festas assim, excepcionais que alguém leva o pavê. E quem é o tiozão do pavê? O tiozão do pavê é aquele que, desde criancinha, ele ouvia o pai dele falar: "Você quer pavê?" Daí ele respondia: "Eu quero." Daí o pai dele falava para ele: "Mas é para ver, não é para comer." E daí ele achava engraçado, né? E foi crescendo, crescendo, crescendo e contando essa mesma piada. E depois de velho ele continua achando que é engraçado. Daí quando ele chega numa festa e tem pavê, o pessoal já olha para ele e já sabe, esse é o tiozão do pavê. É ele, se alguém tiver que fazer a piada do pavê ou para comer, é ele que vai fazer. Porque ele ainda não cresceu, não amadureceu, não se desenvolveu intelectualmente a ponto de perceber que aquela piada já não tem mais graça. Então ele virou o tiozão do pavê. Mas o que o tiozão do pavê tem a ver com evolução intelectual, com a evolução da sociedade em si? Tem muita coisa a ver. Primeiro, o tiozão do pavê ele mostra que nós somos crianças. A crianças com mais idade, apenas isso. Uma pessoa, esse ano eu faço 50 anos, se Deus permitir. Eu tenho 50 anos, mas eu ainda não tenho, né? Mas espero ter 50 anos. Eu tenho 49. Então, o adulto é uma criança que tem mais idade do que uma criança que acabou de nascer. Uma criança que tem 7 anos. O adulto é uma criança mais experiente, só isso. Freud, Lacan, Jung e outros psicanalistas e psicólogos tratam o adulto como uma criança, principalmente a psicanálise, né?
trata o adulto sempre como uma criança, ou trata a criança que existe dentro do adulto, né? E o que aconteceu com essas pessoas que não gostam ou acham chato o tiozão do pavê? É que elas são pessoas novas no mundo. E todo aquele que vem renovar, ele quer mudança. Ele não quer ficar ouvindo a mesma historinha do avô dele, do bisavô, do pai dele. Ele quer coisas novas, aventuras novas, quer ter as histórias dele para contar. Então, se você vê, se você tiver a oportunidade de ver nos anos 80, por aí, lutadores de boxe, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, eles usavam um shortinho que parecia uma sunga dos anos, acho que 80, 90, 2000. Depois o que aconteceu? Os que nasceram depois, que vieram depois, que eram filhos, netos ou bisnetos desses que usavam shortinho, eles olharam assim, não, isso aí é coisa de velho, vamos mudar. Então hoje você vê jogador de futebol com a bermuda no joelho. Ele joga com calção que vai até o joelho. Não é mais aquele shortinho entalado Você entendeu, né? Que usavam antigamente. Os, os atletas usavam antigamente. Roupas mais diferenciadas são usadas hoje. A moda ela muda de acordo com o que o jovem vai ditando, daí ele vai crescendo. O que acontece? A moda já é mais complicado, porque pessoas que ditam o que é moda impõem a moda, mas essas pessoas são as que vêm depois e vão renovando, renovando, até que uma hora você olha para fotos antigas e fala, poxa vida, as roupas eram muito, 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 muito diferentes de hoje. Mas a moda também é cíclica. Às vezes algumas coisas retornam, como calça boca de sino, sapato plataforma, brincadeiras retornam, tipo bambolê, ioiô. Sempre tem esse ciclo, né? Para um pouco, patins. Patins é uma coisa que é cíclica. Ela sai de uma geração, uma geração para de usar. Daí vem outra geração, volta a usar patins. Vem uma outra geração, volta a usar patins. Vem outra geração, para de usar patins. Vem outra geração, começa a usar patins de novo. Então é uma coisa cíclica. Por quê? Porque o jovem ele vem com essa mentalidade de se diferenciar dos mais antigos, que eles consideram antigos, né? Na minha idade, quando eu era jovem, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu achava que com 30 anos já era velho, né? Hoje eu com quase 50, acho que espero ter muita vida pela frente. Eu sei que eu tenho menos vida pela frente do que vida para trás, né? Mas eu espero, né, que a tecnologia, a ciência e tudo mais, a medicina evolua a ponto de que eu seja uma pessoa madura, uma criança amadurecida, com uma consciência mais evoluída do que os mais jovens, que possa ajudar os mais jovens a se entenderem, a entenderem os processos pelos quais estão vivendo e que eu viva com qualidade de vida, né? E o jovem ele sempre vem como eu já disse, com a mentalidade de mudar. Antigamente, muito antigamente, usar tatuagem era sinônimo de bandido, você era bandido. Você só fazia tatuagem na cadeia, ou você era bandido.
Se aparecesse tatuado na rua, ou você era bandido, não tem outra explicação. Depois, alguns militares começaram a tatuar nos quartéis símbolos militares no corpo, e a tatuagem começou com o tempo, demorou, mas veio com o tempo a deixar de ser criminalizada. Hoje, tatuagem, eu tenho 7 tatuagens no corpo. Hoje é comum pessoas terem tatuagens no corpo. Não só jovens, aliás, jovens não têm, né? Os mais da minha idade, assim, entre 30 e 60 anos, tatuarem. É comum tatuarem o corpo. Porque estão tentando mentalmente fugir daquele atraso, que era aquela proibição, aquela criminalização, né? Como hoje não é crime, então a maioria resolveu se tatuar. Os que são mais jovens olham para os tatuagens e falam, isso é coisa de velho, eu não vou me tatuar. Então, futuramente, vai ter um lapso de tempo aí, onde não vai diminuir as pessoas tatuadas, né? Depois volta e aumenta de novo, porque são outros jovens, outras cabeças jovens que querem contrariar os adultos. E assim, infinitamente. Mas todo mundo fica atrasado, todo mundo é atrasado, todo mundo é tiozão do pavê, todo mundo vai ser tiozão do pavê. A maioria, inevitavelmente, será. Vai contar piadas sem graça, ou vai agir de forma que os adolescentes ou os jovens vão se incomodar, vão achar estranho, vão achar coisa de velho, né? É o tipo de música que a pessoa ouve, é o tipo de comportamento, o tipo de roupa, tudo isso é observar, as pessoas observam, umas observam as outras. E os jovens têm essa atenção, essa observação muito mais aprimorada do que os mais velhos. Então o jovem olha e fala, se eu me vestir assim, se eu me vestir assado, se eu me comportar assim, se eu me comportar assado, eu vou ser igual um velho. Então eu não quero ser velho, eu quero ser jovem, porque eu sou jovem. Então ele vai se comportar, vai querer se comportar diferente. Então por isso que existem esses ciclos, né? Então existe pessoas que em uma época se tatuam, na outra época um grupo assim fica uma vastidão e ninguém se tatua. Uma época todo mundo joga ioiô, brinca de ioiô. Daí viram viciados em ioiô. A outra geração já vem e fala, isso é coisa de velho, eu não quero. Daí a outra geração redescobre o ioiô. Daí vai brincar de ioiô. Bambolê, a mesma coisa. Vai redescobrindo. Os que descobriram não querem mais. Os que não conhecem, redescobrem. E assim vai sucessivamente, num ciclo talvez interminável. E o que tem o tiozão do pavê? O tiozão do pavê é aquele que não presta atenção nisso. Ele tem uma dificuldade em prestar atenção de que ele está num ciclo diferente, não é? Por exemplo, é lógico, se você tá com o corpo todo tatuado, você não vai tirar a tatuagem e esperar voltar à moda da tatuagem. Você vai ficar tatuado, mas você vai se comportar de uma maneira diferenciada que não choque a juventude. Você vai falar, não, eu sou uma criança crescida, envelheci assim, o meu corpo envelheceu, eu tenho
uma visão com algum defeito assim de é o cansaço da visão cansada. Eu tenho problemas de saúde que eu não teria se o meu corpo fosse mais jovem, mas a criança que existe em cada um, ela continua. Não tem como você apagar isso. O tempo, ele é muito rápido, o tempo não para. Como dizia Cazuza, o tempo não para, o tempo não para. E alguém que vai ouvir, seja jovem, talvez ache isso uma coisa de velho, essa música, ou ele redescobre o Cazuza e fala, não, isso é uma coisa legal, eu vou curtir Cazuza. É por isso que existem jovens que ouvem música dos anos 80, 70, 60, até dos anos 50, 40, anos 30. Em filmes agora vocês estão vendo, estão redescobrindo os anos 80, né? Guardiões da Galáxia, a série de filmes de Guardiões da Galáxia tem uma trilha sonora muito voltada para os anos 80. Tem uma série de filmes de terror chamado Rua do Medo, é muito bom. Não o filme, mas a trilha sonora dessa série de filme de terror chamada Rua do Medo é muito boa, porque é dos anos, nem anos 80, anos 70, anos 60, anos 70. E é coisa legal que você está redescobrindo, eles estão reinventando o cinema com músicas antigas, com trilhas sonoras antigas. Estão ressignificando aquelas músicas. Agora eu vou contar rapidamente uma história pessoal minha, que é o seguinte. Eu parei de estudar no ensino fundamental. Antigamente era primeiro grau que chamava. Eu parei no primeiro grau, prestei concurso público para a prefeitura municipal, passei, era nível primeiro grau, beleza. Daí eu comecei a me sentir, o que aconteceu comigo? Eu me senti muito inferiorizado quando eu conversava, porque eu tratava, desculpa, eu estou dando uns arrotos, porque eu tenho velho, tem refluxo também, né? Então às vezes dá uma arrotada, mas é sem querer, como que chama? É naturalmente acontece, não é proposital. Poderia ser proposital, né? Já que é um vídeo, mas não é proposital. É sem querer, eu peço desculpa. O que aconteceu? Eu me vi necessitando voltar a estudar. Então o que eu fiz? Já com meus 20 e poucos anos, 23, 22, 23 anos, resolvi voltar a estudar para terminar o ensino médio. Eu terminei o ensino médio, fiz o primeiro, segundo, terceiro ano e parei. Daí o que aconteceu? Eu já né, nesse meio tempo, eu acabei tendo que me interagir com pessoas mais jovens. Então eu vi que alguns comportamentos meus mais antigos eram vistos assim como coisa de velho. Então acabei, para fazer parte da classe, mudando coisas assim que não eram, não agindo fora da lei, nem nada disso, mudando para melhor, mas para fazer parte da uniformidade da sala de aula.
né? Para eu não ser um extraterrestre dentro de uma sala de aula. Daí eu parei de estudar novamente e me vi novamente com necessidade porque a gente vai esquecendo o que aprendeu com o tempo. Inevitavelmente, aquilo que você não usa é esquecido. Aquilo que você usa constantemente é aprimorado. Então, coisas que eu uso normalmente todos os dias, eu aprimoro. E coisas que eu deixei de usar lá atrás, tem coisa que eu já esqueci, né? Talvez se alguma criança em idade escolar aí no ensino fundamental 1 me trouxeram uma tarefa para eu fazer, talvez eu não consiga fazer, porque eu já esqueci, né? São coisas, a tabuada, por exemplo. Antigamente eu sabia de cor e salteado, como era comum dizer. Você tem que saber a tabuada de cor e salteado. Mas hoje, no máximo, eu sei a tabuada do 2 até o 10. Até do 2, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, e assim em diante até 2 vezes 10, 20. Acabou. Isso eu sei de cor, porque era a primeira tabuada que a gente aprendia, e daí aprendia a tabuada do 2, a tabuada, a gente, era a primeira tabuada, a gente aprendia do 2, depois a do 3, a do 1 era uma vez qualquer coisa é ela mesma, então nem conta, né? Então a gente aprendia a do 2, depois a do 3 e tinha que saber a do 2 de cor e salteado. Daí aprendia do 4 e tinha que saber a do 2 e a do 3 de cor e salteado. Depois vinha a tabuada do 5, tinha que saber a do 2, do 3, do 4 de cor e salteado. Hoje eu não me lembro mais da tabuada, porque eu não uso. Eu uso o computador, uso a calculadora do celular, uso a calculadora do computador, né? Às vezes usa na planilha do Excel, ou do OpenOffice. Agora tem o Google Drive, que tem planilha do Drive que dá para usar para calcular coisas. Então, algumas coisas a gente vai esquecendo. E daí eu pensei assim, para fazer um curso superior, eu ainda estou despreparado. Eu não me sentia preparado para fazer um curso superior. Então eu pensei assim, o que eu vou fazer? Depois de muitos anos eu falei, eu vou fazer um curso técnico. Vou tentar. Aliás, eu não disse que ia fazer, eu disse que ia tentar. Eu tentei fazer um curso e fiz. Eu fiz telecomunicações com muita dificuldade eu terminei o curso. E com muita ajuda dos colegas mais jovens, da molecada, que ó, quando eu lembro dos colegas de sala, como os adolescentes e jovens, adultos mais jovens, são assim, gente boa com você, que ajudam na escola, pelo menos à noite. Eu estudava à noite, sempre estudei à noite, porque eu trabalhava de dia, tinha que estudar à noite, né? Então eu estudava os cursos técnicos à noite. Então a molecada ajudava. Molecada, assim, eu falo com todo respeito. Me apelidaram, me colocaram. Cada curso que eu ia me dava um apelido. O mais que eu achei mais legal era Frajola, no curso de logística, técnico em logística. Alguém achou que a minha voz parecia do Frajola do desenho animado. A classe concordou e todo mundo começou a me chamar de Frajola. Eu virei o Frajola, já no primeiro semestre. E foi os 3 semestres me chamando de Frajola. Até hoje um ou outro me chama de Frajola. Então eu fiz o Telecom, depois eu fiz Logística, curso maravilhoso, depois fiz Finanças e depois eu fiz Contabilidade. Contabilidade eu fiz só um semestre, que foi o último, porque eu já tinha feito Finanças, e Finanças, a base dele é igual
de contabilidade. Então eu só fiz o último semestre para ter um curso a mais. Então somaram-se 5 anos, né? 1 ano e meio de telecomunicações, 1 ano e meio de logística, então 3 anos, 1 ano e meio de finanças, 4 anos e meio ano de contabilidade, que deu 5 anos no total. Então eu fiz 5 anos de curso técnico no ensino médio. E cada curso que eu saía, eu entrava numa outra turma cheia de jovens. Então eu acabei tendo que interagir com pessoas sempre mais jovens do que eu. E acabei deixando de ser o tiozão do pavê. Porque senão hoje eu seria um tiozão do pavê, contando piada idiota. Com todo respeito a quem é o tiozão do pavê ainda hoje. Mas faz parte. Não, você não é obrigado a evoluir em todos os sentidos, né? Porque o tiozão do pavê, ele não evoluiu nesse sentido, mas em outros sentidos ele pode ter evoluído. Então, daí, depois que eu terminei esses 5 anos de curso técnico, mais os 3 anos de ensino médio normal, somando 8 anos no ensino médio, 8 anos válidos, né? Porque teve alguns anos de reprova, né? Que eu reprovei acho que uns 3 anos, somasse 8, 9, 10, 11, daria 11 anos no ensino médio. E entrando em contato com pessoas mais jovens, eu aprendi a entender esse ciclo que a vida tem. Porque o que era legal na turma anterior, quando eu mudei para uma turma de jovens que era mais jovem que a turma que eu me formei anteriormente, aquilo que eles faziam anterior, que os outros jovens que já não eram tão mais jovens comparado com os jovens da outra turma, já não tinha graça. E assim sucessivamente. Isso me fez entender esses ciclos que a vida tem. E daí depois eu resolvi fazer aí uma universidade e eu fiz administração. As pessoas costumam, quando eu digo que eu fiz administração, as pessoas acham que eu fiz administração de empresas. Eu não fiz administração de empresas, eu fiz bacharelado em administração, ponto. Não tem mais, não é de empresa, não é? Porque tem a administração pública também, mas não eu fiz administração. Sou bacharel em administração e recém-formado formado em psicanálise, né? Estou aprendendo, vivendo, aprendendo a cada dia. E como deixar de ser o tiozão do pavê? Simplesmente deixando. Você tem que prestar atenção neste ciclo da vida. E lembrar que piadas que você contava quando você era jovem, quando você é mais velho, não tem graça às vezes. Às vezes a piada do pavê, se for contada por uma criança, tem muita graça. É engraçado, é divertido, e você vai pensar, nossa, ele conhece a piada do pavê, mas para o tiozão do pavê é bom parar. Para de contar a piada do pavê. É isso aí. Forte abraço. Espero ter ensinado coisas enquanto eu contava histórias. E sucesso. Tudo de bom para você. Forte abraço. Deus abençoe.